Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje aconteceu o tão aguardado encontro entre o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e o secretário de Estado americano, Marco Rubio. Os militantes da Globo garantiram que Eduardo e Paulo Figueiredo não tinham mais influência nenhuma e que agora tudo iria se resolver, pois pintou um clima entre Lula e Trump. Pela cara do Rubio nessa foto, vocês já podem imaginar o que aconteceu. Eu vou colocar a fala da Sadi tirando sarro da dupla bolsonarista e logo na sequência o relato de como foi o encontro, trazendo um choque de realidade para os militantes. Vou trazer aqui a anatomia de um desconhecimento completo da dupla Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo sobre essa ligação de hoje. Hoje cedo, como eu comentei para vocês, 9h01, a gente recuperou aqui, o Eduardo Bolsonaro foi às redes sociais dizer, olha, o Lula fica dizendo que não tem agenda, para o que pode ser mais importante de conversar com o presidente americano. Uma conversa que já estava marcada, mas eles não sabiam, entre o presidente da República e o presidente americano Donald Trump, conversa marcada para as 10h30, isso 9h01 da manhã hoje. Aí o Paulo Figueiredo, aí veio a reunião, veio a nota do governo brasileiro e tudo que a gente está debatendo aqui para vocês. Aí, 13h15, horário Brasil aqui que a gente está vendo, no Twitter, no X, né, ex-Twitter, o Paulo Figueiredo vai às redes sociais dizer que está em férias, mas que ele acordou com, ele chama embasbacado, vendo a imprensa, aí segundo ele aqui, né, nas palavras dele, comemorando, porque o Trump colocou o Marco Rubio em caps lock para negociar em caps lock em caixa alta com o Brasil. Zero de avanço. O grau de desconexão com a realidade é patológico. Como disse, a luz no fim do túnel é um trem. Isso 13h15. Aí 13h, deixa eu pegar o do Trump. Aí, aqui, ó, 13h36, o Trump vem e diz que foi ótima conversa, very good call, que eles discutiram muitas coisas, baseado em economia, comércio, como a gente disse para vocês aqui, ou seja, também zero palavra Bolsonaro no tweet de Trump. Lembrando que na nota da taxa, ele condiciona a taxação à situação jurídica do ex-presidente Bolsonaro, diz que eles querem ter novas conversas e não num futuro muito distante e espera que isso aconteça no Brasil e nos Estados Unidos e diz, eu curti muito essa ligação, gostei muito da ligação, nossos países vão caminhar juntos. Então, minutos depois da postagem do Paulo Figueiredo. Lembrando, por que isso é importante? Porque Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro sempre se colocaram como os grandes interlocutores do Brasil junto a essa Casa Branca. Essa que tem Marco Rubio, que tem Trump, que tem toda essa turma que acabou resultando nessas medidas de sanções, etc. E a gente está falando aqui, né, Andréa, já desde o começo, que a gente sabe que o perfil do Marco Rubio é um perfil mais radical de política, um cara que já manifestou a sua... ele não gosta do Lula, ele diz que o Lula é esquerdista, ele é um dos principais defensores dessa ofensiva que os Estados Unidos estão fazendo sobre a Venezuela, sobre Cuba. Todo mundo sabe disso. A gente sabe que o Rubio é o componente político dessa fórmula. Agora, a gente está vendo as coisas avançarem para esse rumo. Não dá para ignorar a realidade. As coisas estão indo para um caminho em que, de um lado, nós vamos ter uma conversa comercial. O Trump disse ali, ó, nós falamos sobre economia e comércio entre os dois países. O próprio Trump não mencionou sanções a autoridades nem nada de forma geral. Então, a gente só tem que ler o que está sendo dito pelas pessoas que participaram da conversa real. Isso. Vamos chamar o Eliseu Caetano, que vai trazer mais informações para a gente sobre esse encontro. Ele que está acompanhando lá direto dos Estados Unidos. Conta aí, meu amigo, bem-vindo. Salve, salve, Evandro Cini. Muito boa tarde para você, para os nossos colegas debatedores e para todo mundo que acompanha o 3 em 1. A gente está acompanhando desde o início da manhã as movimentações lá na Casa Branca e esse encontro que durou cerca de 1 hora e terminou agora há pouco, conforme estamos aqui em Breaking News na programação da Jovem Pan. E eu trago bastidores, eu trago informações de lá. Então, vamos embora. O encontro entre os ministros, né, o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, e o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, terminou agora há pouco. A reunião começou por volta das 3 horas da tarde, pelo horário do Brasília, durou cerca ali de 1 hora, portanto, e abordou temas como o tarifaço de 50% de um imposto, né, imposto pelos Estados Unidos sobre os produtos brasileiros, e também entrou em pauta as sanções contra autoridades brasileiras e também prioridades
bilaterais, acordos comerciais paralelos. Fora isso, eles também falaram até de relacionamento do Brasil com outros países, especialmente países da América Latina, e aí a gente cita a Venezuela, que foi inclusive dada como exemplo pelas autoridades nesse encontro, e também com relação Brasil e China, a proximidade dos dois países, né? Houve uma espécie de degelo nas relações, eu apurei isso com as nossas fontes lá na capital, e a palavra que eu escutei foi essa: houve um degelo nas comunicações, né, nas relações, com uma química, para a gente parafrasear Donald Trump e Lula, entre os dois. Mas, e é como tudo tem um mais, Cine, eu preciso trazer esse bastidor, que eu acho que vai ser bom para a gente discutir aí no estúdio. Marco Rubio teria condicionado avanços à revisão de questões como opressão judicial no Brasil e sanções contra figuras públicas como, por exemplo, o ministro do Supremo Tribunal do Brasil, Alexandre de Moraes. Essa informação é uma informação exclusiva, é uma informação de bastidor. A nossa fonte lá em Washington me garantiu que esse foi o ponto central. Houve, de fato, um degelo, o Brasil foi muito disposto a conversar. Me parece que Mauro Vieira, o nosso chanceler, saiu de lá para almoçar um tanto atabalhoado, atordoado, não tão feliz como, por exemplo, quando ele chegou. Ele achou que a relação seria diferente, mas não foi. Marco Rubio teria sido direto, reto nessa questão, né? Não vai haver avanço na questão do tarifaço e nas questões com relação ou relacionadas à Lei Magnitsky, Cine, se não houver um avanço no Brasil naquilo que ele chamou, eu vou usar aqui, abre aspas, opressão judicial no Brasil e também sanções que o Brasil deve fazer contra figuras como, por exemplo, e aí foi citado, ou teria sido citado, o nome do ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil, Alexandre de Moraes. Ainda não há detalhes finais sobre esse possível acordo que está todo mundo falando que teria sido fechado, né? Não há nada de concreto até o momento com relação a isso. Eu também perguntei, foi assinado alguma coisa? Fechamos algum acordo? Avançamos com relação, por exemplo, à queda do tarifaço, que é algo que preocupa o Brasil? E o que eu escutei foi não. Não foi fechado absolutamente nada até agora. Houve um avanço, de fato, porque começaram a se relacionar. Houve uma conversa, houve um degelo, mas não foi nada. Absolutamente nada acordado ou assinado, pelo menos não nesse encontro. O Mauro Vieira, chanceler do Brasil, estava acompanhado da nossa embaixadora lá em Washington, da Maria Luísa Viotti, e de um verdadeiro batalhão. Eles chegaram lá muitíssimo animados na Casa Branca, foram muito bem recebidos. Inclusive, estão nesse momento, enquanto a gente está aqui, almoçando lá na própria Casa Branca. Mauro Vieira e todo o time do Brasil, mas não tão felizes e animados como estavam quando chegaram. E a relação, Evandro, eu posso dizer, foi meio que dura por parte de Marco Rubio. Mas nada que nós já não tenhamos falado aqui. Na semana passada, eu ressalto aqui, a gente falou no nosso 3 em 1 isso. Falei, olha, muita calma, paciência. Você lembra disso? Porque do lado americano vem chumbo grosso. Não havia, até semana passada, nenhum tipo de conversa para amenizar isso. E agora veio a resposta. Não houve mesmo, Cine. Nessa segunda parte, eu queria comentar sobre a briga no Supremo entre os ministros Fux e Gilmar Mendes. Vejam que o Gilmar Mendes, o mesmo ministro que soltou diversos corruptos da Lava Jato, teve a coragem de dizer que Fux é uma figura lamentável. Vou colocar um trecho da confusão e, na sequência, o Sebastião Coelho comentando sobre a escolha de ministros. Então vamos dizer que pare sempre, que não se faça. Se esse é o objetivo, espero que fique mais sério. Não dá. O objetivo é de enfrentar com responsabilidade os temas sem torná-los midiáticos. Eu escutei com paciência, Vossa Excelência, mas deixa eu lhe dizer. Ontem Vossa Excelência falou da qualidade legislativa. Não quero ficar discutindo isso. Eu não falei da qualidade, falei do caso. Nós validamos essa lei da ficha limpa, que criou, inclusive, um tipo de obstáculo móvel. 8 anos, Vossa Excelência foi relator. 8 anos que são móveis no tempo.
Eu já falei que essa lei foi feita por bêbados. Essa temática, que é uma temática inerente ao Supremo, ela foi explorada negativamente de uma tal maneira que me impôs uma responsabilidade muito grande de expor as razões pelas quais eu decidi como decidi. Ontem eu não falei de má qualidade legislativa, ontem eu falei de um erro legístico que se encontra nessa lei. Vossa Excelência que falou de lei criada por bêbados, eu nunca falei isso. Eu quero falar com as associações dos magistrados do Brasil. Associações que representam cerca de 18 mil juízes e juízas que estão em atividade. Que papel os senhores dirigentes jogam em defesa dos associados e em defesa da sociedade? Eu estou falando isso porque o ministro Barroso, do Supremo Tribunal Federal, anunciou a aposentadoria. E o que nós estamos vendo? A discussão de nomes de militantes políticos de esquerda ou de aliados políticos do governo atual. Não se fala em um único juiz concursado para ocupar este relevante cargo. No Supremo Tribunal Federal hoje, na composição de 11, apenas um magistrado prestou concurso, o ministro Luiz Fux. Todos os demais foram colocados por indicação política ou por efetiva militância política. Eu não estou discutindo se quem vai é preto, é branco, é homem ou mulher. Eu estou discutindo que é a hora de colocar no Supremo Tribunal Federal juiz que prestou concurso, acostumado a julgar por 10, 20, 30 anos, e não esses militantes políticos que vão ali para servir ao governo que o nomeia. Então eu quero deixar essa reflexão para os nossos magistrados, para os nossos dirigentes e também para os magistrados que estão em atividade. Eu agora já sou um aposentado, não tenho mais voz nas associações, não é? Mas essa reflexão tem que ser feita. Eu gostaria de ver notas veementes ou palavras veementes dos dirigentes associativos dizendo: nós exigimos que seja nomeado um juiz de carreira, como faz a associação do Ministério Público, que indica uma lista tríplice e aguarda a nomeação daquele filiado. Infelizmente, na atual conjuntura, não tem sido também respeitada essa lista. Então fica essa reflexão. Juiz de carreira no Supremo Tribunal Federal. Chega de militante político na Suprema Corte do país. A todos que chegaram até aqui, muito obrigada pela confiança. Ouvir do Gilmar Mendes que o Fux é uma figura lamentável é um absurdo. E toda essa raiva foi porque o Fux não concordou em condenar o senador Sérgio Moro por ter feito uma piada sobre o cara de sapo em uma brincadeira de festa junina. Infelizmente, o nosso Supremo virou uma panelinha de sujeitos que se acham intocáveis, e se algum ministro ousar discordar, será perseguido como sempre acontece com Fux ou Mendonça. Sobre o acordo com Rubio, ironicamente aconteceu o que Eduardo e Paulo sempre falaram: só vão negociar quando o Brasil der um jeito no careca que pensa ser imperador. O que vocês acham, pessoal? Gostaram da postura do Rubio, exigindo que o Brasil resolva os abusos cometidos pelo falso imperador antes de negociarem? Comentem aí que responderei o máximo de comentários que eu conseguir. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe a todos nós.